porque os meus pecados fazem separação em mim com Deus. E o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Vocês já estão sabendo. E você sabe que quem pagou esse salário no meu lugar, no seu lugar, foi Jesus. Por isso teve dessa morte. E quando nós fazemos a celebração da ceia, estamos lembrando dessa morte redentora, dessa morte que nos salvou, dessa morte que fez a diferença na sua e na minha vida. Próximo. Depois nós estamos anunciando a segunda vinda do Senhor. E isso podemos achar em dois versículos bem fáceis. Aquele mesmo que eu estava lendo, até que ele venha. Jesus está voltando. Ele voltará um dia. E até que ele venha, nós vamos estar celebrando a ceia. E ceia também aponta para a vinda do Senhor Jesus. E ele mesmo falou, olha o que Jesus falou em Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto, até o dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Então, quando nós tomamos a ceia, nós não estamos apenas e tão somente anunciando a morte de Jesus e lembrando do que ele fez. Estamos também dizendo que um dia voltará. E a quarta condição, por favor, é o momento de comunhão com Cristo e o seu povo. Na carta de Paulo a Coríntios, a primeira, no capítulo 10, versículo 21, ele fala: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Gente, não dá. Deus não divide sua glória. Deus não aceita dividir a sua glória com demônios. Satanás tem o seu reino, e o Senhor Jesus vive em cruz. Não dá para nós termos numa ceia a participação do santo com o impuro. Não dá para nós termos uma vida com o Senhor e uma vida com o diabo ao mesmo tempo. Quem lucra nisso não é o Senhor, porque o Senhor não divide a sua glória. Portanto, quem vive uma vida dúbia está do lado do diabo. Isso é uma coisa que tem que ser bem séria. E aqui Paulo está dizendo: você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios ao mesmo tempo. Você tem que se posicionar. Qual das duas mesas você quer participar? E tem que viver de acordo. Porque o Senhor já fez a parte dele. Ele foi lá, morreu no teu lugar, morreu no meu lugar. E agora? De que lado você vai ficar? A salvação você tem. Você quer ficar capenga para cair para lá? Se você fica uma vida ligada a pecados, certamente você não deve tomar essa decisão. Você vai ter logo em seguida. Vamos lá, vamos avançar. Porque o próprio Senhor mesmo, em Mateus 5, diz o seguinte: que ele pegou o quê? Um pão e deu para quem? Está lá sublinhado, legal. Ele deu para qualquer um. O Pilatos estava lá passando e recebeu também um pão, é isso? Ah, então foi Caifás, porque ele era sacerdote, né? Era o pessoal do povo lá fora? Não, ele era para quem? Os seus discípulos. Então, o pão foi dado para ele. E o que aconteceu com o cálice? A quem ele deu? Ele não deu para quem era estranho, concorda? Deu para quem fazia parte do time dele. Você faz parte do time de Jesus? Você o segue? Aleluia! Então você está convidado para a ceia, porque não é para quem não segue a Jesus. A ceia do Senhor não é para quem não é discípulo do Senhor. Primeira condição. Segunda condição, vamos lá. É um sinal também de comunhão na igreja local. Aqui nós temos que fazer uma ponte entre dois versículos. 1 Coríntios 5:11 diz o quê? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmãos, for impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse, nem ainda mais. Irmãos, se alguém é da igreja, se alguém é servo do Senhor Jesus e pratica aquilo
ele citou essa relação de pecados, a impureza, a avareza, né? Idolatria. Você gosta de outro Deus, concorda? Não tem só Deus como Deus, quer dizer, tem outro Deus. Maldizente, ou seja, fala mal, fofoqueiro, né? Que realmente é caluniador, né? Que mais? Que beberrão, que é um bêbado, que não consegue se manter sóbrio, que fica o tempo todo exagerando, ou que é um roubador, um ladrão, furtador, né? Com esse que nós devemos fazer? Nem com mais. E quando você vai de novo no capítulo 11, o que está dito lá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come o pão e beba o cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Certo? Não dá para termos comunhão com o pecado. Deus não divide a sua glória. Próximo. O convite é para uma purificação antes de você participar da ceia. Diz também em 1 Coríntios aqui, os que estão sublinhando alguns, você pode ler todo o trecho que nós já lemos de 27 e 32, mas eu destaquei: examine. Gente, ninguém aqui ainda é perfeito. Estamos todos caminhando em direção à perfeição para um dia sermos como o nosso Senhor. Mas se nós cometemos pecados, se nós tivermos algum deslize, o que a Bíblia recomenda em 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar e nos purificar. Gente, também está dito na Bíblia que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós temos que buscar a santidade, nós temos que levar uma vida reta nos caminhos do Senhor. E a ceia do Senhor é um momento, seja ele mensal, seja ele às vezes em curto período, como existe em alguns outros lugares, é um momento da pessoa chegar e falar: bom, da última vez até aqui, o que eu fiz? Se eu esqueci de fazer, vou fazer agora mesmo que eu fiz em pecados. Vou me acertar com o Senhor, com o propósito de nunca mais voltar à prática daquele erro. E não adianta você confessar para logo em seguida já saber que você vai de novo pecar. Diz também lá: somos disciplinados pelo Senhor não para sermos condenados com o mundo, porque o mundo vai ser condenado naqueles pecados que está praticando, porque não crê em Jesus. Se nós cremos em Jesus, temos a chance de fazer diferente, temos chance de ser santos. Tá bom? Vamos participar da ceia. Daqui a pouco a ceia será celebrada. Primeira coisa que eu quero que você entenda é ter um convite. Sim, Jesus está o tempo todo convidando. Somos convidados para participar da ceia e não fugir. Não é a intenção do Senhor que você fuja da ceia do Senhor, mas que você saiba da seriedade, sim. Que você saiba do que é certo, que você saiba o que deve ser feito, e que você saiba das consequências. Mas Ele quer. A intenção dele não é que você saia fugir lá, vem Santa Ceia, acabou o louvor, eu saio por aqui. Não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você participe. O que Deus quer? Não quer excluir pessoas pelo medo, que é o que quando eu fui adolescente, eu tive. Em alguns momentos eu tinha medo da Santa Ceia. Lá vem a Santa Ceia, tenho de novo que me avaliar, tenho de novo que me peneirar. O que eu fazia? Às vezes eu vou deixar o cálice no cálice passar, porque não, Ele quer que você seja corajoso, que você seja autêntico, que você fala: vou confessar meu pecado e vou pôr minha vida em ordem. O Senhor vai me ajudar a pôr a minha vida em ordem. Ele vai me dar forças, Ele vai me dar condições. Depois, somos do corpo de Cristo. Em Colossenses está escrito um versículo que eu acho fabuloso, que diz que Jesus nos transportou do império das trevas para o reino da luz, do reino dele. Quando eu estudei na época de colegial, um professor me falou que havia qual a diferença entre império e reino. Você conhece? Império: você pertence a ele porque você foi conquistado, você é da propriedade do dono, do imperador, e ele te pega a força. É o que Satanás fez. Nós fomos concebidos para ser o quê? Propriedade de Deus. Ele vem e nos arrebata.
e nos leva para toda a desgraça, toda a infelicidade do mundo. Mas, para você ser membro de um reino, o que você precisa? Você precisa da cidadania desse reino, você precisa nascer desse reino. Você tem que ter uma certidão de nascimento, senão você não é parte do reino, você sempre será um estrangeiro. E o que Jesus nos faz? Todos aqueles que o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, nós estamos num reino de luz e não num império de luz. Não foi pela força que o Senhor Jesus nos conquistou, foi pelo amor. Ele foi na cruz, fez todo o trabalho, fez toda a obra de redenção. Nós só temos que aceitar, e aceitar de coração, para deixarmos de ser cidadãos de um império de trevas, para nos tornarmos cidadãos, filhos, muito mais que cidadãos, filhos do reino de luz, que é o reino do Senhor Jesus. E por final, Santa Ceia deve ser um momento de alegria e não de velório. Eu já vi muita gente entrar em Santa Ceia e ficar com aquela cara de burro, assim, cara comprida, né? Porque agora eu tenho que avaliar meus pecados, eu tenho que agora colocar minha vida em ordem. Será que eu posso deixar, tenho que deixar o cálice passar? Eu pegar, não devo? Não é para um velório que você está sendo convidado, é para uma celebração, uma festa. E essa festa começa no seu coração, porque você não tem que se colocar diante de Deus somente no dia da Santa Ceia, mas é todo dia, todo instante, na presença do Senhor, e Ele vai conduzir os caminhos, e Ele vai te manter o caminho reto e justo, e Ele vai te manter puro, ok? Era essa a mensagem que nós tínhamos. Espero que o Senhor tenha deixado claro para você que a ceia é um momento bom, não é um momento ruim, é um momento que deveria ser sempre de alegria e de festividade, e que nós possamos comparecer sempre assim diante de Deus, para que quando chegar a ceia, o nosso júbilo seja grande, nossa alegria seja enorme, e a gente possa de verdade estar participando e realmente fazer tudo aquilo que nós falamos, anunciando a morte do Senhor, trazendo isso em memória dele e esperando a volta dele e tendo a comunhão no corpo. Que Deus abençoe vocês. Vamos com alegria para a ceia.